Fala pessoal, estou aqui com mais um tutorial, né? Vamos seguir hoje aí no desenvolvimento do nosso simulador de entrega, perfeito? Então hoje nós vamos trabalhar com RabbitMQ, vamos dar start a essa parte do nosso Message Broker. Vamos também criar o microserviço de Simulator, né? Que vai ser um microserviço responsável por emitir sinais quando ocorrer uma alteração na entrega, tranquilo? Então ele que vai fazer essa simulação para quando nós tivermos o nosso front-end, a gente conseguir ver o nosso avatar caminhando no mapa, igual, por exemplo, no iFood, na própria Uber, né? Claro que aqui é uma simulação, né? Porque em aplicativos como iFood e Uber é baseado na localização do motorista ou entregador enquanto eles vão andando, né? Vai emitindo sinais da localização de onde eles estão e com isso a gente consegue pegar a latitude e a longitude e jogar isso no Maps, né? Nesse caso aqui, vai ser uma simulação. Então, eu vou definir um ponto A e um ponto B, vou pegar todas as coordenadas geográficas dentro desse ponto e fazer uma simulação através disso. E aí, quando o nosso simulator emitir para o Message Broker, o meu front-end vai captar dessa forma e vai ir montando o avatar andando para a gente. E quando ele chegar no ponto final, a gente vai saber que ele finalizou a entrega dentro dessa simulação de entrega. Perfeito. Para isso, a gente vai ver vários conceitos do Go, a gente vai aprofundar bastante. Então, a gente vai ter uma separação ali de entity, de queue, né, o serviço de fila, emissão de ação para o nosso RabbitMQ, perfeito. E também a gente vai ver a GoFunk, né, a GoRoutine, né, que como que funciona, né, essa questão do Green Thread, né, não sei se vocês conhecem esse termo, mas a gente, quando uma aplicação vai criar uma nova thread, né, tem uma comunicação com o sistema operacional chamado de syscall, mas no caso do Go, trabalhando com a GoFunk, ele na verdade simula essa chamada no sistema operacional, certo? E acaba economizando muito. Então a criação de uma thread que gasta alguns bons megabytes, dentro do Go a gente tem 2 kbytes. Então a gente consegue fazer milhões de threads e o consumo dele é muito pequeno e isso tudo de forma assíncrona, né? Então basta colocar ali na frente o nome da função. A gente pode fazer inclusive uma função anônima, né? Então GoFunk e fazer a função dentro ou o nome da função e na frente coloca um Go na hora de chamar. Então ele vai fazer isso toda hora de forma assíncrona, né? E vai consumir pouco. Ele vai abrir várias threads mas o consumo é muito baixo, né, vamos dizer assim, tá? Tem também a questão da concorrência e do paralelismo, né? Então a gente tem ali em sistemas concorrentes. A função A é executada, para. A função B é executada, para. A função A é executada e assim eles vão concorrendo entre si, né? E trabalhando com uma função paralela, ambos são executados ao mesmo tempo. Então eu não tenho essa dependência, né? Inclusive em um sistema de entrega eu não poderia ter essa dependência, porque senão apenas uma entrega funcionaria por vez. E não é assim que a gente quer. A gente quer várias entregas ao mesmo tempo. Né? Então, e com várias emissões de várias entregas. Então eu quero emitir informação da entrega A, da entrega B e da entrega C. E é isso aí, eu quero ver no mapa isso acontecendo em tempo real. Né? No mapa que eu falo é lá no React, quando a gente for fazer o nosso front-end. Né? Perfeito? Então, para isso, eu vou precisar já de cara do RabbitMQ, tá? Então eu vou começar por ele, tá? Eu vou criar aqui uma pastinha chamada Simulator. Lembrando que no caso do RabbitMQ, ele não é uma exclusividade do nosso simulator, tá? Na verdade, ele não é exclusivo à aplicação. Né? Geralmente a gente pode criar uma pastinha chamada RabbitMQ e colocar o Docker Compose lá dentro. No caso aqui, eu não vou fazer dessa forma, porque o- quem vai emitir informação vai ser o simulator. Pelo menos até então é o simulator. Então eu já vou deixar acoplado esse Docker Compose dentro do simulator. Perfeito? Então eu vou criar aqui, já de uma vez, Docker Compose.yaml. Tá? É um arquivo YAML, então tem que ter total atenção no ato de identar, né? Senão não vai funcionar. Então a gente vai trabalhar com a versão 3 aqui do Docker Compose. E a gente vai colocar os serviços. Né? Por enquanto a gente tem um serviço, que é o RabbitMQ. Vou até copiar isso aqui. Vou definir aqui a imagem do RabbitMQ, versão 3, certo? Vou definir as portas. Então aqui são duas portas, tá? A gente tem a porta para a gente trabalhar, a gente como usuário, né? Então, onde eu vou, por exemplo, trabalhar a criação da Kiwi, a criação da Exchange, fazer um teste lá antes de ir para a nossa aplicação, ver se está tudo funcionando bonitinho. Então a gente faz através da interface que o RabbitMQ cria para a gente. Essa interface ficará na porta 15672, ok? Tanto aqui como no container. E a outra porta é para a comunicação da nossa aplicação. Será na porta 5672, tanto aqui como no container. E eu também já posso definir as variáveis de ambiente. Então, environment, certo?
Terei aqui RabbitMQ default. Terei 3 variáveis a princípio, tá? Quando a gente for trabalhar com o Kubernetes, a gente tem que gerar um Erlang cookie dentro do environment, tá? Mas aí a gente vai ver isso na aula de publicação de deploy, beleza? Não vamos nos preocupar com isso agora. Então aqui, user pass e o nosso vhost, né? O vhost aqui é só mais para seguir um padrão mesmo, né? A gente não vai utilizar. O vhost é utilizado para aplicações de grande porte. Então, quando eu tenho vários serviços, né, pode acontecer de um serviço meu especificamente consumir o vhost A ou o vhost B, e aí eu tenho essa diferenciação de vhosts, tranquilo? Aqui no nosso caso, eu vou simplesmente colocar uma barra, beleza? O pass aqui vai ser admin e aí o user também, beleza? Lembrando que essas informações elas podem e devem ficar em um arquivo env, tá? Isso ficará na aula de publicação, tá bom? Na aula de publicação a gente vai fazer um refec acerca disso, tá? A nossa aplicação ela já vai trabalhar com env, tá? A gente vai ver também outras bibliotecas do Go, né? Então a gente vai ver como é que funciona o .env dentro do Go, a gente vai ver como que funciona essa questão da QE dentro do Go, perfeito? Mas a priori eu vou deixar aqui hard code mesmo, e aí na nossa aula de publicação, refacts vão acontecer e é até bom também para vocês entenderem como que funciona esse processo, né? Então a gente vai fazer melhorias em software acontecem, então a gente vai fazer essas melhorias com o tempo, beleza? A gente vai criar aqui um .env, um example, certo? Um example e um env assim também, né? O que vai utilizar a nossa aplicação, né? O nosso arquivo de variáveis de ambiente da nossa aplicação. Perfeito? Então eu já vou montar ele aqui. Tá? A priori nós vamos precisar de 5 informações, então eu vou até copiar daqui para não ter problema. Então, RabbitMQ, vou duplicar aqui 5 vezes. Eu vou ter o user, eu vou ter o pass, eu vou ter o host, eu vou ter também a porta, que é importante, e eu tenho também o vhosts, perfeito? Que também é importante. Então aqui o nosso user vai ser admin, da mesma forma que eu coloquei no Docker Compose. Por isso que é importante que as variáveis de configuração já fiquem lá, para a gente ter uma aplicação mais escalável, tranquila. Isso a gente vai ver na aula de publicação, Docker e Kubernetes, lembrando. Host aqui, localhost, beleza? Quando esse serviço estiver rodando na mesma rede do Docker, eu posso, ao invés de chamar dessa forma, eu chamo o RabbitMQ. O host dele vai ser RabbitMQ. Como aqui eu não vou rodar com Docker, então ele simplesmente não enxerga o RabbitMQ. Né? Eles não estão na mesma rede. Então tem que ser localhost, beleza? 5672 e o vhost, opa, confundi com Docker Composer, barra, beleza? A gente vai colocar mais configurações aqui, como routes in key, a questão da destination dentro da fila e também a consumer queue. Mas isso vai ser em um segundo momento, porque a gente obviamente nem definiu essas informações ainda, né? A gente vai definir isso na interface lá no nosso RabbitMQ, né? Então, vou aqui tirar. Então aqui a gente já tirou, né? Uma forma para fazer mais rápido. Beleza, já tiramos aqui. E aqui eu vou dar o Docker up, né? O Docker Compose up. Então aqui eu estou assim, eu tenho que entrar na Simulator e vou dar um DC up "-d". DC aqui no meu contexto é Docker Compose, né? Então é um alias que eu criei. Toda vez que eu digitar DC no terminal, ele vai identificar como Docker Compose. Por isso que eu estou fazendo dessa forma, para digitar menos, né? Mas é o mesmo efeito de Docker Compose, perfeito? Vou subir aqui o serviço. Esse serviço ele demora um pouquinho para subir, tá? O pool dele nem demora tanto assim, né? Então ele vai baixar aqui pela primeira vez. Só que depois que ele fica up, ainda tem um tempinho ali que ele demora para subir a interface. Então a gente pode acompanhar aqui. Se a gente verificar, ele já está up, tá? Mas ele não deve estar funcionando ainda. Então tem esse gargalo aí, beleza? Já criamos o nosso env, já criamos o .env, tá? Então aqui em termos de aplicação já está mais ou menos pronto, tá? A gente já pode criar aqui algumas pastas, como a pasta de entidade, que a gente vai ter, beleza? E a nossa pastinha também de Kiwi. Então, Kiwi, beleza? Que vai ser o mais complicado de fazer, tá? Entity, já vou deixar o arquivo criado aqui dentro, o entity.go. E a Kiwi também eu já vou deixar criada, kiwi.go, tá? Ali utilizando a base, né? Então aqui vai ser o package de Kiwi. E a entity vai ser package de entity, beleza, pessoal? Temos mais ou menos aqui a base. Eu já vou criar também o arquivo main.go, package main,
E eu já vou criar também o Go Mod, né, que é onde a gente vai ter as nossas dependências, perfeito? Provavelmente aqui o serviço já subiu, então eu vou aqui olhar no nosso Chrome, tá? Então 15672, beleza, já subiu para a gente a interface. Vou subir aqui, ó, admin, admin, admin. Já estamos logados, beleza? Então aqui é a interface do nosso RabbitMQ. Vou criar uma fila. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma fila. Então o nome da nossa fila eu vou criar como positions, beleza? Por quê? Porque ele vai buscar posições. Então a fila de posições, perfeito? Vai ser um clássico, né? A durabilidade dele aqui vai ser durable mesmo, tá? Por quê? Porque pode acontecer do nosso serviço do RabbitMQ cair no meio do processo. Então, se cair e não tiver com essa opção, se tiver nessa opção aqui, a gente vai perder a mensagem, tá? A gente vai perder o evento. Não é o que a gente quer. Então, ele vai salvar em disco pra gente se cair, e aí quando o serviço voltar, a gente tem lá a nossa mensagem bonitinha. E a gente também não vai querer deletar, não vai ser um auto-delete, tá? Então, no mesmo, não vai ter argumentos aqui no caso, add queue. Beleza, tranquilo. A gente já tem a nossa queue, né, criada. E agora eu vou fazer o link dessa queue com a nossa exchange. Então, a gente vai ver que já tem algumas aqui. A MQ Direct, certo? É a que a gente vai utilizar. Eu vou fazer o link para a queue mesmo. Qual o nome da nossa queue? Positions. Beleza? E a nossa routing key vai ser mapping.position. Beleza? Pode ser get position, ok? Dessa forma aqui, e eu vou dar o bind. Beleza? Beleza. Tranquilo, tá funcionando. Agora a gente precisa ver se realmente, quer dizer, tá funcionando, né? Tá pronto, né? A gente vai fazer um teste agora. Como que funciona para a gente testar isso aqui? A gente vem aqui na position, certo? E a gente vai reparar que tem o publish message aqui, né? Para a gente publicar a mensagem. Então, eu vou mandar um famoso aqui. Olá, mundo, para ver se está funcionando. Vou publicar a mensagem. Deu que a mensagem foi publicada, beleza? E agora eu vou dar o get message, né? Então, ela tem que estar aqui, ó. Então a gente já está tendo a comunicação, tá? Temos que ficar atento ao ECK mode. Isso aqui é a questão do recebimento da mensagem dentro do broker, perdão. Com essa opção aqui, essa mensagem vai ficar na fila para sempre, tá? Então se a gente voltar aqui na listagem de filas, ó, a gente vai reparar que ele tem um evento rodando, né? Pronto para rodar. E ele sempre vai ficar rodando, entendeu? Então o que a gente tem que fazer quando a gente for receber a mensagem dentro do ECK Modes? A gente vai passar isso no Go, na nossa aplicação em Go. Tem que colocar o ECK Message require false, ok? Então, ó, deu require false, vou dar o get message. Beleza, pegou pra gente a mensagem, o payload. Se eu der outro get message, queue is empty, né? Agora já está vazio a fila. Por quê? Porque a mensagem foi processada, eu recebi, o meu serviço recebeu a mensagem e acabou, certo? Se eu der um update, vocês podem reparar que ela nem está mais aqui na fila, né? Clicando aqui, eu consigo ter esses dashboards, né? Como eu disse na aula passada, a gente vai ter a questão do Grafana aqui dentro, do Istio, né, que é um service mesh para microserviço, beleza? Então a gente vai ter todo esse controle, tranquilo? Aqui do lado do RabbitMQ está mais ou menos pronto, tá? Só preciso ver qual o nome que eu dei aqui, porque o nome que eu dei aqui eu preciso colocar na aplicação, tá? Então aqui na verdade foi o mapping get position, o amq.direct na fila de positions. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou voltar no meu arquivo env e vou criar a seguinte coisa: RabbitMQ underline, pode ser customer kiwi, certo? Kiwi vai ser igual a positions, foi o que eu criei lá, positions, beleza? O destination, qual que é o destination? Destination, eu posso colocar destination, pode ser destination mesmo, tá perfeito. É o amq.direct, certo? Que é aquele que nós escolhemos lá na Exchange, beleza? E agora a gente vai ter também a nossa routing key. Lembra que nós colocamos lá a nossa routing key? Qual foi mesmo que nós colocamos? Foi a mapping.getPosition. Então, a gente vai voltar lá e vai colocar isso aqui, certo? Sem o espaço, que senão vai dar erro. Dessa forma aqui, perfeito? Então, nós temos, na verdade, 8 variáveis, né? São aquelas variáveis que eu falei no início que estavam faltando, mas não tinha como a gente saber, né? Vamos dizer assim. Tá tranquilo? Então, aqui eu vou já colocar no env, no example, né? Então, env aqui. Beleza, pessoal. Então, no que tange a mensageria, pelo menos para hoje está pronto, tá? Então a gente não vai ter que mexer em mais nada lá do RabbitMQ. E agora a gente já pode começar a construção aqui
do nosso arquivo de entidade, né? Então, só repassando para vocês, né, como que funciona isso, né? No nosso último tutorial, a gente colocou aqui dentro as entidades, né? O struct aqui dentro do Go é como se fosse uma classe. Então, a gente já deixou aqui dentro, né? O slice aqui de driver, né? No caso aqui, eu estou falando que é uma array sem tamanho, né? Beleza, bacana. Eu posso fazer assim? Posso, mas a gente quer ver ao longo dessas videoaulas, eu quero passar para vocês, formas de deixar o código mais legível. Então aqui também eu já vou separar o arquivo, tá? Então vai ser o entity.go separado. E eu vou ter, a princípio, duas entidades, tá? Então eu vou ter aqui a order, beleza? Um struct também. E eu terei também o meu, digamos que destination, né? Eu posso chamar de destination, porque order vai ser o pedido gerado e a destination é para onde que esse pedido vai, perfeito? Então aqui eu vou ter a nossa yield, certo? E vou ter também a nossa destination, beleza? São strings, tá? Strings. E aqui, JSON, dois pontos. Beleza, isso aqui eu vou pensar na verdade, eu acho que não vai ser, o nome vai ser... Como eu disse para vocês, isso aqui vai puxar de um JSON, né? Eu acho que eu não vou colocar yield dessa vez no JSON, então não tem problema não. Vou colocar na verdade order mesmo. E destination, eu vou deixar destination, sem problema nenhum, beleza? Aqui embaixo, o que, é que nós vamos ter? A gente vai ter a nossa order propriamente dita, né? Vai apontar para a order mesmo. A gente vai ter latitude e longitude, então latitude, longitude, beleza? Sendo que esse aqui aponta para lat, esse aqui aponta para LNG, certo? Pode ser LNG, tá perfeito. Então aqui nós já temos a nossa entidade pronta, já está criada, certo? Finalizada. A gente vai criar ainda o JSON, tá? Vamos deixar para depois para fazer essa criação, beleza? E a gente agora pode começar a configurar o nosso arquivo de fila, né? O nosso kiwi.go, né? Ele é um pouco trabalhoso, a gente vai entrar em vários conceitos aqui do Go, perfeito? Então, como é que a gente vai começar a fazer aqui, né? Temos o import, mas lembrando, aqui eu tenho as extensões do Go, então esse import eu não vou mexer por enquanto não. O próprio Go vai colocando para gente. Em bibliotecas que forem externas, né? No caso aqui eu não vou lembrar de cabeça quais são, né? E aí eu vou olhar no GitHub qual que é, beleza, pessoal? Então vamos começar aqui. A primeira função que a gente vai ter é o connect. Eu vou conectar com o meu canal, né? Com o meu RabbitMQ para saber se está funcionando demais. Então, amqp.channel, beleza? Tranquilo. Eu vou ter aqui uma DSN, beleza? Que vai ser o meu endpoint, né, de onde que eu vou fazer para tentar conectar com ele. Então vai ser basicamente AMQP, dois pontos, barra, barra. E aqui vai entrar a questão do meu .env, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Eu já vou colocar aqui o .env, perfeito. Não vai funcionar ainda, se eu rodar não vai funcionar, porque eu não instalei a biblioteca, mas é bem simples. Então, lembra da nossa função OS, que é do próprio RabbitMQ? Pois é, os.get env, tudo minúsculo, tá? Só o G ali que é maiúsculo, né, do get, certo? E aí vai ser de acordo com os nomes. A primeira coisa que eu preciso aqui é do meu usuário, tá? Então eu vou vir aqui, default user, vou pegar e colocar aqui, beleza? Depois, dois pontos. Essa parte aqui é bem chata, na verdade. Eu vou precisar da nossa pass, perfeito? Então, já vou colar aqui, né? Copiei de lá, vou colar aqui, default user, default pass. Então é isso mesmo, né? User 2.pass, beleza? Agora eu preciso enfiar aqui um arroba, concatenando com o que agora? Com o nosso roast. Então aqui, roast, tá? Só confirmar se eu coloquei default roast. Tá, pass tá certo, roast também tá certo. Bacana. Roast. Depois que a gente tem o roast, a gente tem dois pontos de novo para fazer conexão com a porta, né? Então, eu já vi ali no meu env, que é port. Então, muito tranquilo também de mexer. Port, beleza? E por último, eu tenho o meu vhost, tá? Meu vhost aqui, ele é só uma barra, então não tem problema. Não preciso passar nada, é só fazer um concat. Só verificar aqui qual foi a porta, né? Default port. Beleza. Não,
sorry, devolve host, né? Isso, beleza. Então aqui a gente já tem a nossa string montada para fazer a conexão, beleza? Seguindo a lógica do Go, o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma variável chamada com e vou passar o erro também, beleza? Dois pontos igual, amqp ponto dial, então eu vou tentar fazer uma chamada dsn, beleza? Vou criar aqui, ao invés de fazer aquele rolê do panic, né? Olha só que legal. Vou criar uma func chamada fail on error, onde eu vou receber um erro e uma mensagem, tá? Que vai ser uma string, beleza? E aqui eu verifico. Se tiver erro, não preciso disso aqui, eu sempre confundo. Se tiver erro diferente de 1000, eu vou dar um log.fatal. Fatal F. E eu vou. Por que eu vou passar o F aqui, né? Eu vou configurar aqui, então eu vou fazer o percent, lembra lá em Java? S, dois pontos. O que vai ser o meu S? Vai ser a minha mensagem, o meu primeiro parâmetro, e o meu outro S vai ser o meu erro, né? Então, é muito simples, né? Eu vou fazer aqui o vínculo. Então, eu vou ter a mensagem primeiro e depois eu vou ter o erro, beleza? Fazendo dessa forma aqui, bem legal pra gente. E aqui, o que, que eu vou fazer pra gente? Eu vou chamar essa função aqui em cima. Então, vou chamar aqui, ó, passando o erro, tá? E a mensagem. Eu posso fazer um fail to connect RabbitMQ, perfeito? Beleza, então aqui eu já estou usando duas bibliotecas do próprio Go, a log e a os, tá? Eu vou precisar de uma outra biblioteca, que eu não vou lembrar, então eu vou confirmar aqui, a mqp golang, só para eu verificar aqui, essa daqui que eu preciso. Então aqui vai ser essa, só preciso ver aqui, beleza, bacana demais. Então aqui eu já peguei a biblioteca que eu vou usar, tá? Eu vou precisar de uma outra também que chama fmt, que é do próprio Go também, beleza? Precisei chamar aqui, ó, vou ter que chamar o meu GoMod, perfeito? Eu acho que eu não tenho essa biblioteca aqui no meu computador também, então não tem problema. Então aqui o nosso módulo vai ser o Simulator, tá? Estamos trabalhando com Simulator, Go 1.16, beleza? Nosso require aqui vai ser o require, beleza? Só verificar um negócio aqui na GoMod. É, confundindo aqui. Isso, beleza, pessoal. Então vai ser isso mesmo, tá? Já posso chamar aqui a .env. Como é que eu chamo várias bibliotecas? Então vai ser assim, ó. Igual eu faço vários imports, tá? Então aqui vai ser essa. A da .env é a Joho go.env. Tranquilo? A versão dessa aqui é 1.3.0. A desse cara aqui eu não sei qual é a versão, tá? Então eu vou deixar sem. Vamos ver se vai funcionar, tá? Vou rodar aqui um go-get -u para baixar pra gente. Entendi, ele está pedindo a versão, tá? Vou tentar passar aqui a V 0.0.0, não sei se vai funcionar. Vamos ver. Unknown Revision. Deixa eu ver aqui. Stradway. AMQP, só para pegar a version dele aqui. Só um segundo. Ah, 0.9.1. Deixa eu só ver um negócio aqui. Stradway. AMQP. Version 0.9.1. Então a gente vai usar 0.9.1 mesmo, tá, pessoal? 0.9.1. Beleza. Deixa eu ver aqui o que aconteceu.
Shit. Eu vou pegar uma outra versão que eu sei que vai funcionar, acredito. Só um minuto. Que é essa 00 mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. Estou na dúvida agora. Perfeito, é isso mesmo. Então tem que fazer um rolezinho para funcionar, tá? Vou deixar na descrição aí como é que foi, tá? O número que eu passei ali é um número que eu já tinha deixado salvo aqui de commit, tá? Então é um commit específico que eu baixei lá do repositório do AMQP, tranquilo? E através do commit que eu peguei. Por isso que eu passei a versão 0.0.0. Se a gente pegar o ID do commit aqui, a gente vai ver que é igual ao que está lá. Beleza? Então, foi por isso. A versão aqui do go.env, salvo engano, ela não é a 1.3.0 mesmo, tá? Salvo engano é. Então, vou tentar baixar aqui também, já baixou pra gente, ó. Já deu upgrade. Ele já gerou pra gente o SAM, lembra do SAM? Aqui, ó. Então ele já gera pra gente, tá? Então vai funcionar demais. E é isso a princípio, tá? Se a gente voltar aqui na nossa kiwi.go, a gente já vai ver que não tem mais erros acontecendo, porque a gente instalou as bibliotecas que são necessárias, né? Que fazem parte aí do nosso sistema, beleza? Continuando aqui o nosso desenvolvimento, já fiz a conexão com o RabbitMQ, vou buscar agora o canal. Então, error. Então aqui a gente vai ter o connection.channel, beleza? E eu vou repetir aqui o rolê. Se tiver um erro, tá? Ele vai verificar pra gente. E eu vou dar um file ao abrir, né? To open channel, beleza? Se não, galera, é só dar o return mesmo. Return channel, beleza? Então vou retornar o nosso CH, né? Que é a variável que eu criei aqui para o meu canal, beleza? Que é aqui, né? CH, beleza, pessoal? Vou criar agora uma outra função, que é a função para consumir. Então ela vai chamar start consuming, beleza? Vai ser um in chain slice de byte, tranquilo? O slice aqui no caso é porque é uma array sem tamanho definido, beleza? Passando também o meu canal, tá? O meu amqp.channel, beleza? Tranquilo. Beleza. A princípio eu preciso dessa função e é só. Por enquanto é só, tá? Galera, eu não consigo pensar em mais nada não. Então aqui vai ter o erro, dois pontos igual. Opa, dois pontos igual. Beleza. Dentro do CH a gente vai ter uma função que chama Kiwi, não estou com autocomplete aqui, mas eu acho que é Kiwi declare, dessa forma aqui, tá? Dessa forma aqui, acho que é isso. Se der erro, a gente vai descobrir depois, tá? Onde eu vou ter o os.getEnv, daquela forma lá que eu falei para vocês, né? E eu vou ter que agora falar qual que é o meu consumer. Então, se eu vier aqui, qual fila que eu vou consumir? A fila de positions, tá? Então, aqui eu falo de onde é que eu vou consumir. Passo aqui um true, um false, tá? Então, aqui no caso, eu estou falando que ele é durável, tá? O outro false aqui é quando ele for deletado, tá? Deletar quando for lido, então é false no caso, não quero que delete, tá? O próximo é um exclusive, também é false, não quero que seja exclusivo. O próximo é um no wait, ou seja, não esperar, também falso, sem problema nenhum. E se eu tenho que passar algum argumento. Então, se vocês lembrarem, quando a gente foi fazer a configuração do RabbitMQ lá na web, também tinha essas opções, tranquilo? Então, está dentro da documentação do kill e declare, certo? É assim mesmo que passa. E aqui é nulo, tá? A gente não vai passar nada. E se isso aqui der problema, não tem. Se der problema, não tem problema. Então eu vou dar um fair to declare kiwi, beleza? Beleza. E agora eu vou pegar as mensagens, tá? Então aqui, messages, error, dois pontos igual, ch.customer, também acho que é assim, posso estar enganado, beleza? Que.name, então eu já tenho o nome da minha fila daqui, certo? De onde que eu vou consumir. E aqui eu vou passar o nome. Então eu vou passar aqui Go Worker, é um Worker Simulator, tá? Quem vai consumir vai ser isso. E aqui vai ter aquelas mesmas opções lá da nossa interface. Então tem a questão do auto-eq, vai ser true, ou seja, li a mensagem, ela sai da fila. Exclusivo não vai ser. No local também não vai ser, falso, beleza? No wait também é falso, é mais ou menos igual em cima. E os argumentos aqui são nulos. Perfeito, pessoal? Se der algum problema, a
gente vai logar. Então a nossa aplicação ela está toda logada, né? Muito bonito. Quando a gente tiver o nosso Grafana funcionando, isso aqui vai ser lindo demais. Register Consumer, né? Que aqui, se vocês lembrarem da minha videoaula de Kafka, né? A gente tem que consumir a fila, né? Então, aqui no caso eu estou fazendo a inicialização, né? Quando a gente tem lá no Kafka o nosso start também, né? Trabalhando aí com o Node.js, é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou, digamos que, faz, é um subscription, né? Estou me subscrevendo para fazer o consumo de uma fila específica, né? Então, é mais ou menos a mesma lógica, né? Aqui eu vou ter que criar uma GoFunk, então vai ser uma rotina do Go, tranquilo? Eu não vou criar uma função apartada, então vai ser GoFunk. Então, GoFunk. Eu vou fazer um for aqui, mais ou menos igual ao que a gente já fez. Então, for the range messages. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Messages, perdão. Porque esse cara aqui vai receber um tanto de mensagem, entendeu? Então eu tenho que tratar essas mensagens aqui, certo? Então eu vou criar uma variável aqui, na verdade vai ser m de messages, range em messages, que é o que eu recebi aqui, certo? E aqui, ó, o nosso in, que eu declarei aqui em cima, que vai receber. Então eu vou passar dessa forma aqui para receber um slice de byte, ou seja, um array sem tamanho definido, passando o meu m, que eu declarei ali em cima como m, né, ponto body com letra maiúscula. Salvo engano é isso, tá? Isso aqui pode dar problema, tá, galera? Como eu estou sem o autocomplete aqui, pode ser que dê problema, tá? Se der, a gente vai corrigindo on the fly, não tem problema não. Close in é até bom que a gente até aprende mais, na verdade. E aqui é assim também a nossa GoFunk, né? Então lembrando, é uma função anônima, passando o Go aqui na frente, ela vira uma GoFunk, né? Uma GoRoutine, e aqui eu dei o close in, perfeito? Então no nosso arquivo de fila, ele já está mais ou menos pronto, tá? Mais ou menos pronto. Salvo engano, ele não vai ter mais nada não, até então, tá? Mas, enfim, se tiver necessidade, a gente volta aqui depois e trabalha melhor essa questão, beleza? Aqui no nosso main.go é um arquivo ainda em branco, a gente vai começar a brincar com ele agora, e assim, é a parte mais legal, tá galera? Já posso garantir para vocês. Primeira coisa aqui vai ser já importar, dessa vez a gente vai ter que importar é, arquivos que estão no nosso projeto. Então vai ser dois arquivos, né, de cara, vai ser o simulator barra entity, beleza? Por que simulator? Nome da pasta barra o nome da pasta aqui, beleza? E o simulator barra queue, beleza? Perfeito. E também já vou. As outras bibliotecas eu não vou mexer agora, tá? Porque elas vão aparecer aqui de forma automática, tá? Então não vou nem me preocupar muito, tá? Como eu falei para vocês na última aula, a função main, né, como lá em Java a gente tem, toda vez que ele inicia, ele passa pela main, certo? Só que antes de passar pela main, ele passa pela func init. Então eu vou criar aqui a func init, tá? Eu vou dar um subscribe aqui nela, sobrescrever, para quê? Porque eu preciso carregar o meu .env, né? Então eu vou fazer exatamente isso, né? Eu vou usar a biblioteca go.env, tá? Então eu vou ter que importar aqui. Como que eu vou importar? Dessa forma aqui. Então aqui, vou dar aqui um import nela, bonito, então ela já vai estar funcionando. E eu vou dar aqui o meu go.env.load, tá? Então vou dar o load aqui para mim, bonito. E aqui eu vou verificar, aqui eu vou colocar o panic mesmo. Então se aqui for diferente de nulo, eu vou dar o panic, tá? Passando aqui normal, passar aqui um error loading.env. Beleza, pessoal? E é só isso mesmo, tá? Não vou mexer em mais nada não, beleza? Tranquilo. Então agora eu vou criar, propriamente dito, a minha funcmain. Funcmain, tá? Dentro da main, eu vou ter uma variável chamada in, que vai receber um array, perdão, slice de byte também, tá? Então vou criar aqui, dar um create com make, chain, outro comando aqui do go, byte, beleza? Beleza. ch, dois pontos, ch de channel, lembrando, tá? Kiwi.connect, vou me conectar com a fila, tá bom? Uma function também. E eu embaixo tenho que usar também o kiwi.start custom. De onde que é esse kiwi, Daniel? O que está acontecendo aqui? O kiwi é daqui,
Tá? Então a gente está chamando o Kiwi aqui, bonito, tá? O nosso entity ele sumiu porque o meu Ctrl S aqui está apagando quando não tem, quando não é usado, né? Então aqui o simulator já é usado, tá bom? Simulator barra Kiwi. E aqui eu estou chamando a função dele, né? Então, aqui, ó, quer ver? Kiwi, né, connect. Então, essa função aqui, connect. Kiwi start consumer. Opa, start consumer, tranquilo? Então eu estou chamando essa função aqui dentro, beleza? E agora eu vou dar um range aqui no in, né? Então o que eu vou fazer para fazer isso, né? Mais o for vai ser m de message, dois pontos, range in, certo? O que eu vou fazer aqui dentro? Vou fazer o seguinte, vou criar uma variável var order entity. De onde que é o entity? É da nossa entidade que a gente criou aqui em cima, tá? Então aqui ele vai dar pau, porque ele apagou para mim, mas não tem problema não, a gente recupera aqui para ficar bonito, né? Beleza. Se tiver um erro, então aqui eu já vou criar aqui, que é o seguinte, eu só quero verificar se vai acontecer algum problema aqui. Então é um JSON.oneMarshall, certo? Passando message e passando a minha order propriamente dita. Tranquilo? Vou verificar se tem um erro, tá? Esse erro aqui eu quero debugar local, tá? Então assim como lá no nosso Java, aqui também a gente tem a FMT. Lembra dessa biblioteca que eu instalei aqui? Então, é para isso. Então, ela tem uma função chamada println, tá? Ela é do próprio Go. E aqui eu vou printar o erro para mim, para gente aqui, sem muita dificuldade. Então, aqui vai ser, na verdade, error function, beleza? Beleza. E eu também quero printar se der certo. Então, eu vou fazer o seguinte, se der certo, vai ser dentro do for mesmo, obviamente. Novo pedido feito. Então eu vou saber que o novo pedido foi feito, passando aqui a order.yield. Eita, aqui. Isso, tranquilo? Beleza. Então aqui eu vou saber que está funcionando, tá? Só que eu agora preciso criar uma func por fora, tá? Para dar o nosso simulator worker, né? Para a gente começar a emitir mensagem, né? Isso ainda não está feito. A gente está só captando mensagem de lá, né? Isso ainda não está feito. Eu até confundi aqui, ó, que eu ia definir message lá em cima, mas eu defini m. Tranquilo? O channel aqui, ok, não tem problema. Isso aqui está relativamente tranquilo. O channel aqui vai ser usado ainda, tá, pessoal? Então a gente vai criar, na verdade, uma outra função. Eu vou chamar essa nova função aqui de start, tá? Então func start, tá? A gente está vendo aí várias coisas do Go. Vai ser um order passando entity.order, beleza? E eu vou passar meu canal. O meu canal sempre vou ter que passar. É o amqp.channel, tá? Então, channel. Beleza, aqui tá bonito pra gente, tá? E eu vou começar a montar, tá? Inicialmente, eu vou criar uma outra func. Então vai ser func worker, vou chamar de worker, tá? Onde aqui dentro eu vou ter o mesmo recebimento, tá? Só que a minha work, vocês vão entender por que eu estou fazendo isso aqui. Ela na verdade é uma gofunc, tá? Então aqui eu vou ter o order, entity order, a diferença que aqui é maiúsculo, porque eu estou buscando a entity. Em cima também na verdade é maiúsculo. Estou me confundindo aqui. Isso mesmo. amqp.channel, perfeito. Beleza. Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte: go worker, passando duas variáveis, né? Lógico, passando a order e passando o canal. E aqui dentro, é aqui que eu vou usar, né? Eu vou chamar a start aqui, passando também a minha ordem e o meu canal, né? Então aqui já vai parar de dar erro pra gente. O start aqui já está funcionando, né? E agora a gente vai montar o nosso worker. O nosso worker, galera, é a parte mais legal de montar, tá? Então, para a gente começar a fazer aqui, a gente vai ter que dar um passo atrás, né? E eu vou criar aqui uma pasta chamada destinations. Então, destinations. E eu vou criar aqui o destino. Vou chamar ele de test. Test.txt. Vai ser um TXT, ok, pessoal? O que vai ser isso, né? Dentro do meu simulator.worker é onde eu vou ler onde que a pessoa está dentro da nossa simulação, certo? Eu vou pegar isso baseado em uma latitude e longitude que eu vou preencher aqui dentro, tá? Então, a gente vai aqui, eu vou mostrar para vocês um serviço, tá?
que eu já tinha pesquisado anteriormente, tá? Então a gente tem aqui o latchlong.net e esse cara aqui, o Graph-Hopper, que é maravilhoso, é sensacional esse serviço aqui, a API deles é muito legal para brincar com o mapa, tá? Eu vou passar aqui dois lugares, então eu vou passar aqui que a gente vai da rodoviária de Belo Horizonte. Então vou dar um find aqui, vamos ver se ele vai encontrar pra gente. Talvez ele não encontre, né? Ele falou que tá com. Não entendi isso aqui. Deixa eu só dar um. Se ele não encontrar, pode ser por conta de CEP, tá, pessoal? Isso, não vai encontrar mesmo. Então a gente vai ter que ir lá no Google Maps. Famoso Maps. Pra gente fazer aqui umas validações, perfeito? Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar de fato a rodoviária de Belo Horizonte. Então a gente vai fazer aqui a busca da rodoviária. Se a minha internet colaborar, vai ser bacana. Isso, achou aqui pra gente. Tá bem lento pelo jeito. Isso, tá bom. Copiar esse. Copiei. Voltei aqui, find. Beleza, então a gente já tem a nossa latitude da nossa rodoviária. Então a gente vai colocar aqui no nosso serviço. Beleza. E eu quero ir pro, sei lá, pro aeroporto. Então, Porto Tancredo Neves. E aqui eu vou pegar o endereço de lá, se for possível. Isso. Isso aqui. Beleza. Vou voltar aqui no meu serviço de latitude, tá? Então aqui ele pegou pra gente. Então ele pegou pra gente. Da mesma forma ainda, latitude e longitude. Beleza, pessoal? Eu vou dar um search, tá? Então aqui ele vai buscar pra gente, tá vendo? Esse serviço aqui ele é incrível. Ele vai buscar com o track de rota. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou gerar um GPX, tá? Com a opção track marcada e vou exportar. Certo? Quando eu realizar esse export, o que eu vou fazer com esse export aqui? Eu vou abri-lo no nosso Visual Code. Então eu vou abrir aqui com o Visual Code. Ó. Beleza, olha que legal. E é em cima desse arquivo que a gente vai trabalhar, porque aqui nós temos todas as nossas latitudes e longitudes, né? Então é simplesmente incrível. Então vamos dar uma formatada aqui nesse arquivo. Basicamente aqui vai ser meio chato de fazer, ele poderia mandar um negócio mais bonito, né? Mas não é o caso. Mas não tem problema não, tá? Vai ser assim mesmo. Eu posso ter o... Eita, calma galera. Oxi. Isso vai ter que ser assim mesmo. Aff, o VS Code tá me trollando aqui. Isso. Vou deixar ele fazer aqui pra gente. Vai dar muita coisa, então na verdade eu nem vou esperar, tá? Vou só cortar aqui, tá? Então, a gente depois, quando a gente for fazer, isso aqui é só de exemplo, tá, pessoal? A gente vê direitinho, tá? Então aqui já tá mais ou menos o jeito. Que aqui também agora não faz muita diferença, né? A verdade é essa. Porque a gente não vai simular nada. Então, eu vou basicamente pegar alguns aqui e a gente vai começar a fazer isso, né? Então, já vou deixar um cara preparado para quando a gente for fazer o front-end, já tá tudo bonitinho, tá? Então aqui eu vou buscar até lá embaixo. Beleza, ó. Tá vendo? Então aqui não precisa salvar. Whatever. Beleza, vai ser assim mesmo, tá? Não tem aspas, não tem nada. Vai ser dessa forma aqui mesmo. Beleza? Vou dar um Ctrl S para salvar. Beleza. E aqui eu vou dar um Ctrl Y para voltar. Beleza. E aqui eu vou voltar no meu simulator, no meu arquivo de simulator, né, o simulator.go, e vou continuar desenvolvendo, né? Então aqui no nosso worker vai ser variável de file, certo? Buscando aqui um erro, certo? OS, já conhecido lá na nossa videoaula passada, open, chamando aqui o destinations, que eu criei, a pastinha destinations, barra mais order.destination, certo? Mais .txt. Então, o que na verdade a gente pode fazer aqui é o seguinte:
airport, por exemplo, para o aeroporto, certo? Que aí a nossa ordem vai ser destination aeroporto. Então já vou saber que é esse cara aqui, certo? Aqui mesma coisa, vou verificar se tem um erro. Sempre esqueço, erro diferente de nulo. Vai ser um panic, onde eu vou passar er.error, certo? Mesma coisa da nossa aula passada, eu quero fechar esse arquivo em algum momento. Então eu vou dar um differf.close, certo? E agora eu vou usar o scanner, né? Aqui também tem o scanner, igual lá no Java tem, né? Então aqui vai ser scanner, mais aí um recurso, utilizando a biblioteca buff.io. Então escreve assim mesmo, buff.io.new scanner. Também é uma biblioteca do Go, tranquilo, ela vai ser importada automaticamente para gente. Dentro do meu scanner, eu vou fazer um for. Então, for scanner.scan para buscar todos os dados, tá? Vou fazer aqui um data igual a esse cara aqui, strings.split. Vou splitar. O que é que eu vou splitar? O meu scanner.text, certo? E eu vou splitar dentro desse cara aqui, separado por vírgula, perfeito? Nosso JSON aqui. Então aqui eu vou utilizar o meu, vou ter que criar na verdade uma função, tá? Vai chamar destination. Então eu vou chamar aqui destination. Pode ser na verdade destination to JSON. Deixa eu ver aqui. Já vou criar de uma vez. Func destination. Vai ser destination mesmo, não tem problema não. Destination. Recebendo order entity ponto order, perfeito. Vou ter a latitude, então vou chamar de lat mesmo, string e a nossa LGN, string, que é a nossa longitude, beleza? Isso tudo aqui, um slice de byte, passando dessa forma. E aqui eu vou ter o meu dest, dois pontos igual, entity, salvo engano, como é que eu criei aqui, não lembro, entity destination, né? Então, perfeito, destination, então, entity. Eu vou preencher o destination da seguinte forma, passando aqui, só verificar quais foram os campos que eu coloquei. Order, latitude e longitude, tá? Então a gente vai ter aqui order, latitude, tem que ser igual tá lá, tá? Senão não vai funcionar. Latitude, longitude, e aqui na nossa order vai ser order.yield, lembrando que nós colocamos a yield, né, dentro da order. Aqui vai ser lat, que a gente está recebendo ali, e aqui vai ser a nossa LGN, certo? Separados por vírgula. E aqui eu vou simplesmente dar um JSON dessa forma aqui, bonita. Vou dar um Marshall nele, né? Então é como se fosse um encode. Marshall dest, beleza? E dou um return JSON, perfeito, pessoal? Então aqui já está funcionando, tá? E essa função eu vou chamá-la aqui, passando destination, passando order, passando data na posição 0, porque eu quero pegar o primeiro dado, e depois eu vou passar a latitude, né? Perdão. A latitude está na primeira posição do meu TXT e depois na segunda posição. Então, dessa forma aqui. Beleza? Aqui está dando erro por quê? Sim, no Go precisa passar aspas. A vírgula aqui também, perfeito? Então aqui beleza, não tem problema, isso aqui já está tranquilo, ele está pedindo aqui para eu passar o file, então vou passar para o erro sair, beleza? O JSON, beleza, isso aqui já está funcionando, tá galera? Só que aí, se eu rodar dessa forma aqui, ele vai funcionar de uma forma meio descontrolada, tá? Então eu quero que ele funcione a cada 2 segundos, então eu vou usar o time.sleep, tá? Passando 2.time, 2 ponto não, perdão, vezes, né, o segundo. Então ele vai rodar a cada 2 segundos mesmo, tá? E eu vou enqueuar esse cara, então eu vou chamar outra função da minha fila, tá? Que eu ainda não criei, que vai ser a função de notificar. Então eu vou criá-la aqui, notify. Eu falei com vocês que de acordo com o que nós fôssemos desenvolver ia precisar, e de fato precisou. Passando aqui o meu canal, né? E aí saindo do for, eu tenho que logar aqui, porque pode acontecer um tanto de problema, né? Então, if error lá no scanner, ponto, error. Dessa forma aqui, ponto e vírgula, erro, diferente de nulo.
Então já vou validar aqui 2 erros pra gente. Vou dar um log.fatal. Passando aqui o erro. Simplesmente cabuloso. E aqui, vou dar um JSON por fora também. Tô pensando se eu vou fazer isso agora. Porque é o seguinte, a nossa rota vai chegar no final, né? Então, eu preciso passar um parâmetro quando ele sair daqui. Porque quando ele sair daqui significa que nossa viagem acabou, tá? Então, não sei se vai funcionar, a gente vai ver, tá? Eu não sei uma forma legal de fazer isso, mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar o número da order e vou passar 2 nulos. Então, new. E aí no front-end eu trato que... Não, ele não vai aceitar isso aqui. Droga, porque ele está esperando string, né? Então eu posso passar dessa forma aqui. Então teria que ser assim. Então, 00, e aí eu trato lá no front para quando chegar a 00, ele também matar o serviço, tá? Então aqui eu vou passar a mesma coisa aqui embaixo para ele notificar. E aí, obviamente, eu tenho que escrever a notify, né? Se eu não escrever isso aqui, não vai funcionar, né? Então, eu vou escrever a notify, tá? Então a gente vai voltar lá no nosso arquivo de Kiwi e eu posso escrever aqui a notify. Então vai ser um func notify, igual eu falei lá, eu vou receber um payload, então payload, uma string, vou receber aqui um canal que é o AMQP, que vocês já estão acostumados, channel, né? Então aqui vai ser o nosso canalzinho, bonito. E aqui eu só vou validar se vai ter erro. Então, basicamente é ch.publish para publicar uma mensagem dentro lá do nosso RabbitMQ, certo? Eu vou ter aqui algumas chamadas, né? Então vai ter aqui a os.getEnv, tá? Duas, onde eu vou ter que chamar deixa eu ver que vão ser aqui, destination, tá? E a nossa, perdão, routing key, tá? Então, vou montar aqui para chamar essas duas variáveis, tá bom? Primeiro eu vou chamar a minha exchange, que é a destination, e depois eu vou chamar a minha routing key, beleza? Separados ali por vírgula, né? Senão não funciona, ok? Passando vírgula aqui, dois falses, que é o de mandatory e o de immediate, né? É false, não precisa, tá bom? E o amqp.publishing, certo? Dessa forma aqui mesmo. Vou ter um content type, tá? Então é como se fosse uma requisição mesmo. Content type application/json. E o body que eu vou mandar para publicar vai ser um slice de byte, passando aqui o payload, tranquilo, no body da minha hack, beleza? Então, basicamente falando é isso, tá? E eu vou printar aqui. Deixa eu ver, eu vou printar aqui. Tá, beleza. Então, feio. Porque eu poderia fazer aqui dentro, tô pensando. Não, não, tem que ser por fora mesmo. Então aqui vai ser error failed to publish message. E aqui eu vou ter o fmt.println, lembra que a gente já importou ele, né? Mensagem enviada. E aí a mensagem vai ser o payload, beleza? Então isso aqui, galera, já está funcionando o nosso serviço, provavelmente, tranquilo. A gente não vai fazer teste agora, hoje, que a gente ainda não tem o nosso front-end, mas o serviço aqui, e para fazer o teste aqui também é um pouco complicado, né, que a gente não tem a nossa API em Node, né, em Nest.js, que a gente vai desenvolver na nossa próxima aula. Mas o que eu gostaria de passar para vocês hoje foi isso, né? Então aqui a gente viu bastante coisa, né? Mostrei para vocês aí como é que funciona para pegar latitude e longitude, tá? Criamos um arquivo de Kiwi muito bem complexo, tá? O arquivo aqui ele é bem complexo, apesar de não ter tanta linha assim, é um arquivo complexo relativamente, tá? O nosso arquivo de entidade é apartado, simples, né? A gente já tinha visto isso em aulas passadas. As Go Funcs, né? Nosso arquivo main, criado aqui para o nosso worker. Então, enfim, tem bastante coisa legal. Como que funciona a função init, trabalhando com .env aqui dentro, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa, a parte 2, né? Ela ficou bem longa, eu até peço desculpas aí para vocês, mas qualquer dúvida pode colocar nos comentários que eu estarei disponível para responder, tá? E é isso, na descrição aí eu vou colocar o número lá do commit para fazer a importação da Threadway, da AMQP, certo? E nos vemos na próxima aula. Falou, pessoal!